Criar e lançar um projeto no mercado é um desafio gigante. Da ideia inicial ao produto final, tem um percurso de descobertas, ajustes, decisões criativas que fazem toda a diferença. E se tem alguém que entende profundamente esse processo, essa pessoa é o nosso convidado. Ele foi um dos fundadores do Omelete, é o responsável por criar o maior evento nerd do Brasil, a CCXP, lançou um livro autobiográfico e agora está à frente de um documentário sobre o processo criativo de ninguém mais, ninguém menos que o Tolkien, o criador do Senhor dos Anéis. Então, se tem alguém que sabe como estruturar e executar grandes projetos criativos, esse alguém é o Érico Borgo. Então, vamos nessa parte? Vamos, é nóis, de novo. Érico, obrigado pela sua presença. Muito bom ter você aqui. Ficou um pouco envergonhado com a introdução. Já vou até começar assim, ó, quebrando esse gelo. Ficou meio, sabe? Será? Mas é bom, porque é quase uma sessão de terapia aqui, ó, tá vendo? Bora, eu não sei. Vamos lá, eu vou tentar lembrar quem é esse cara. Que é exatamente minha primeira pergunta. Porque o Douglas, ele tava falando sobre sua trajetória. E, porra, a gente se conhece há mais de 10 anos já. Da época que você era do Omelete, você fundou o Omelete, você é jornalista de formação, certo? Designer gráfico. É designer gráfico? Olha. O jornalismo. E o jornalismo? Veio onde aí? Eu quero que você fale um pouquinho sobre essa trajetória até a gente começar a efetivamente falar do agora, sabe? O jornalismo, ele apareceu porque no começo do Omelete, né, nós éramos poucos, né? Era uma equipe muito pequena, uma galera ali, um monte de gente que trabalhava como voluntário ali pela paixão, pela ideia do projeto e tal. E só que aquilo, né? Se as pessoas não estão na folha, você não pode cobrar. E aí tinha um monte de coisa que não vinha, né? Então, tipo, no início do Omelete, o que eu fazia? Eu cuidava do design. Eu editava as matérias, eu subia as coisas e tal. Eu não escrevia nada. E aí, só que aí as coisas não vinham, eu começava a ficar desesperado. Tipo, putz, anunciaram quem vai ser, sei lá, fazendo um chute e tal, quem vai ser o novo Homem-Aranha. Precisa falar sobre isso. Você precisa subir agora. Quem que tava nesse rolê aí? Cara, eu, Forlani, no comecinho mesmo, nem o Hessel tava. Olha. Era só eu, Forlani, e tinha mais uma galera, tinham várias pessoas, tinha o JP, tinha era o Rodrigo Piolho, tinha uma galera, tinha bastante gente, Ederli, tinha um time grande, mas que aquilo, a gente não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. E tinha aí, sonho. Era, sei lá o que a gente só tinha aquela vontade de fazer, é isso. Que é a primeira de todo criativo, ter vontade de fazer. Era a vontade de ter aquele site. E aí eu falei, porra, velho, eu preciso... Nossa, isso precisa subir, preciso escrever. E aí eu comecei a me arriscar a escrever. Putz, eu levava o dia inteiro pra escrever uma notícia. Levava o dia inteiro. Só que tudo é prática, né? Você faz um dia, faz outro dia, faz outro, dali a pouco, sei lá, corta pra uns meses depois. Aí, depois que entrou o Hessel e tal, e ficava eu, Hessel, Forlani, fim de semana, em época de eventos, né? San Diego Comic Con, eu escrevia, sei lá, 25 notícias por dia, ou artigos e tal. E aí comecei a escrever e percebi que eu escrevia melhor do que eu era um designer, sabe? Tipo, que louco, né? Falei, porra, eu acho que eu sou melhor nisso do que em design. Eu sempre fui um designer meio medíocre. Nunca fiz nada de design que eu falasse assim, caraca, olha, isso aqui ficou muito bom. Era sempre E aí, como jornalista, quando eu olho algumas coisas que eu fiz no passado, eu tenho orgulho delas, assim, eu falo, pô, esse texto ficou bom, sabe, isso aqui ficou legal, gostei desse ângulo que eu dei para determinado. Então, acabei abraçando isso, e aí, pô, isso me levou para lugares bem malucos, assim, né, porque um cara formado em design, que não sabia escrever, de repente você corta 2 anos depois, tá na frente do Anthony Hopkins. E não sabia nem o que fazer. O que você faz na frente do Anthony Hopkins? Sei lá, eu aprendi enquanto tava ali, sabe? Falar assim, acho que segura a onda e vai.
E aí disso veio o vídeo também, né? Que aí você começou a entender que você tinha que estar no front ali. Como é que foi isso? Eu resisti bravamente, assim, eu resisti muito, porque nessa época eu falava assim, cara, tô começando a gostar de escrever. Por que precisam ver minha cara? Pra mim não fazia o menor sentido isso. Assim, leiam o texto. E aí eu comecei a ficar chateado com o início das redes sociais. Fala, por que eu tenho que reduzir? Porque antes a gente escrevia, tipo, eu lembro na época do primeiro Homem-Aranha, a gente publicou, somando os textos de todo mundo, todos os colaboradores e tal, era uma coisa de 60, 70 páginas. 70 páginas de conteúdo sobre o Homem-Aranha, antes da Wikipedia, sabe? Sim. E era um treco louco, né? Que todo mundo escrevendo e postava lá e não tinha nenhum problema em ter tamanho, porque não era uma questão de algoritmo, tudo valia. E a gente só escrevia o que tava afim e vambora. E nem sabia se a pessoa lia aquilo até o final. Não tipo, fazia a menor ideia. Métrica era um negócio meio, né? Literalmente era tudo mato, Feeling. né? Era mato, a internet era mato, a gente tinha que vender para os estúdios, por exemplo, que a internet era legal, que eles deviam apostar na gente, não só em revistas. E aí a gente acabou gravando lá e, cara, o primeiro é bizarro, eu pareço eu tô acuado no vídeo, assim. Sabe? Forlane é mais, né, ele é mais carismático, eu acho. E eu tô ali. Mas é aquilo, eu acho que um tempo fui me soltando, aprendendo a falar na frente das câmeras, né? Tipo, tinha muito problema assim, se eu errar, eu tô desperdiçando o tempo de quem tá atrás da câmera. Se eu errar, eu estou desperdiçando o tempo. Então eu ficava tão preocupado em não errar que você fica ali engessado. E depois você vai percebendo, né? Que tipo, puta, é o trabalho das pessoas. Errar faz parte, não tem problema, dá pra arrumar. Arruma na pós. Como sempre. Como sempre. Paciência, né? Cara, mas aí você foi entendendo também a importância de mostrar cara nesse sentido de que... De pessoas, né? De que... Sei lá se eu entendi isso. Não sei se eu entendi isso ainda. É mesmo? Se eu pudesse, eu não apareceria, se eu pudesse. Tipo, acho que a gente tem que evoluir, você tem que seguir, olhar o que te faz falta, olhar aquilo que você sempre sonhou em fazer e pensar, por que eu não tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo a mesma coisa? Aí a resposta é sempre a mesma, tá? Dinheiro. Você tá fazendo a mesma coisa porque você tá num lugar de conforto, é aquilo que paga suas contas e... Claro, tem gente que faz a mesma coisa a vida inteira que gosta. Não é o meu caso, não... eu tive sorte no Omelete, né, que tipo, o Omelete ele se reinventou ao longo dos anos, então eu consegui mudar de papel lá dentro, né, então, depois teve a parada do evento. Exatamente. Que mudou tudo, o evento mudou minha vida, mudou absolutamente tudo que eu achava que eu sabia, eu tive que esquecer ou que colocar de lado e aprender outras coisas. E coisas que eu achava que eu nunca mais ia usar na minha vida, eu tive que resgatar. Como é que você cria um produto que respeita quem está criando o produto, quem vai receber o produto, quem está ali no meio do produto. Tipo, como é que você faz isso? E isso não é algo que... Não é muito um pensamento jornalístico, é um pensamento mais de design. Sim. Então eu voltei para aqueles tempos e na operação, naquela coisa de produção maluca, que eu dormia lá dentro do evento, naquele momento ali, eu precisei usar algumas coisas que vinham de um aprendizado anterior até o do design, que era... Eu sou técnico em edificações, eu fiz edificações no colegial. E aí é processo de fabricação mesmo, sabe? Como é que você coloca as coisas numa linha de produção... E eu comecei a curtir muito isso, sabe? Tipo, como é que você junta criatividade com processo, com essa coisa mais fabril, né? Com gerenciar pessoas nesse esquema maluco, nessa coisa doida de um evento. Comecei a gostar bastante disso. E aí, pô, acho que eu fiz 11, 12 eventos, né? Junto com
quase sempre na posição de head de conteúdo, né? Eu dirigia o palco principal lá, da CCXP, e fiz isso de 14 a 19. Aí em 19, bateu um negócio do tipo, putz, eu acho que eu tô estagnado aqui, tipo, claro, todos os anos eram desafios diferentes, porém semelhantes, né? Era sempre lidar com o ego de alguém que estava vindo de fora, que precisava, era lidar com uma parte técnica, era lidar com... Mas era mais ou menos a mesma coisa. Diferente, porém, muito parecido. E eu comecei a falar assim, puta, já não é mais um desafio tão grande, porque eu começava já a planejar o próximo, né, da minha parte ali, em janeiro. Saía de um, já começava a entrar no outro. E quanto mais você se prepara, melhor você tá equipado para enfrentar qualquer tipo de desgraça que vai acontecer, porque evento é desgraça, evento vai dar merda, vai. Essa é a certeza que você tem que ter, é essa. E aí o que você controla ali é aquilo, é tua equipe, é saber o que você... É conhecer, você tem que conhecer a tua arena. Né? Porque as pessoas estão vindo lutar na tua arena. Se você conhecer a sua arena, você tem a vantagem ali. Mas eu não me sentia criativo o suficiente. Assim. Tinha um momento que era legal, que era gostoso, que era o momento de criar, sentar com os estúdios, falar, pô, como é que a gente vai revelar a Gal Gadot? Puta, vamos fazer... Eram 6 meses de discussão e os caras traziam algumas pessoas incríveis para essas discussões, tipo o diretor Para mim, o ápice da minha carreira em eventos foi o painel da Warner de 2019. O que foi? Que foi Mulher Maravilha 1984 e Aves de Rapina, que também era gigante. Foi gigante, tinha uma DJ que subia com um elevador, na verdade era uma plataforma elevatória, ela aparecia no alto, daí tinha distribuição de coisas. Era muito divertido. E eram 6 meses de discussão, como fazer isso acontecer. E pensar no storytelling mesmo, né? Você falou, como revelar a Gal Gadot. Como revelar, já. Tem uma narrativa aí já, nesse ponto, né? Da Gal Gadot, por exemplo, primeiro era um clipe empolgante, assim, uma contagem regressiva empolgante, com uma música para deixar todo mundo... Que o diretor desse momento ali é um cara que dirige ainda, show dos Backstreet Boys, por exemplo, o Kurt. E aí a gente ficava trocando ideia, sabe, criando juntos ali. Pô, dá pra fazer isso, e que tal se ela vier daqui? Dá pra amarrar ela numa corda? Não pode amarrar na corda. Os advogados vão deixar. Teve essas discussões, tipo, se a gente descesse o Tom Holland numa... Não pode, ninguém vai descer o Tom Holland em lugar nenhum. Corta as ideias do criativo. Corta a ideia, porque a gente pode matar o Tom Holland. Melhor não. E aí, essa foi uma das razões pelas quais eu achei, acho que tá na hora de eu voar solo aqui e tal. Eu saí do Omelete em 2020. E a gente começou a pensar, esse é o momento de fazer algo que eu nunca fiz, de verdade. E aí eu coloquei um pouco de estratégia nessa coisa, né? Porque eu falei, bom, eu tenho um livro de ficção que tá quase pronto, tenho coisas ali, a gente tem uma série de projetos de audiovisual escritos ali, que já vários decks que são interessantes, né, meus e da Laís, né, da minha sócia. Mas eu falei assim, cara, eu acho que vai ser uma transição muito bizarra, sabe? Não sei se a galera... Nesse mundo que a gente vive, que você precisa ser aquilo que as pessoas estão acostumadas que você é, se não vai ser uma transição muito bizarra. Talvez eu tenha que fazer algo criar uma espécie de ponte entre quem eu fui e o que eu fiz e quem eu quero ser e o que eu quero fazer. E você já tinha isso na sua cabeça, assim? Não, foi um processo de... E o projeto, né? Porque eu tô entendendo que isso vai desembocar, pelo que você tá contando... No documentário. No documentário, que é o grande projeto. Você ganhando essa autonomia, ganhando essa percepção, esse agora sou eu, é o projeto. Você já tinha isso na cabeça? Não. Não? Não. Ele veio desse processo de imaginar como seria essa ponte.
falei, cara, beleza, a gente quer fazer um filme? A gente quer fazer um filme, tá. Não sei se a gente tá preparado pra fazer um filme. Talvez a gente precise fazer... A Laís quer muito fazer um curta. Eu falei, cara, eu acho um curta válido, mas... eu acho que a gente tem que fazer um longa. Putz, não sei. Falei... Aí ela falou, tá, mas que tipo de longa? Aí veio a gente conversando, tivemos a ideia. Falei, cara, e se a gente fizer um documentário? Porque um documentário ele é uma extensão natural daquilo que eu já fazia. Só que eu tava minguando isso, né? Porque eu comecei dando conteúdo longo para as pessoas e fui abraçando algoritmos e me deixando moldar por essas... o feudo digital aí, né? Essa coisa do tipo, você tem que fazer o conteúdo que as pessoas querem as plataformas querem que você faça do jeito que elas querem que você faça, no momento que eles querem que você faça e na frequência que eles querem que você faça. Falei, cara, não dá, não dá, não quero fazer. Chega, fiz isso bastante tempo, mas falei, não, se a gente fizer um doc, vamos tentar fazer um doc. E a gente estava pensando sobre o que seria esse doc, aí a gente falou, cara, processo criativo. E além de tudo, ele é uma extensão também do curso. Exatamente. Ele junta tudo. Não. Vamos pegar alguém que a gente admira e que é parte da nossa jornada ali, como criativos, como pessoas e tal, porque o livro Nerd fala muito sobre isso, né? Sobre como as suas referências e suas influências fazem parte de quem você é, de um jeito quase, tipo... parece bizarro falar isso, mas é um jeito quase religioso, vai, tipo... Não que a gente acredite nos super seres da Marvel, da DC e em Star Wars, óbvio que não, mas a gente acredita naqueles valores, naqueles temas que essas obras nos ensinaram. Então, e a gente estava nesse processo de pensar em quem, e a gente recebe uma ligação da Audible do nada, numa tarde lá, né, tipo... o pessoal do marketing lá falando assim, eu tinha feito o meu audiolivro, eu tinha gravado com eles, né, um audiolivro e ele está na Audible e eu amei a experiência de narrar o meu livro, eu achei incrível, foi tudo incrível, tipo, o estúdio, o PTBR, sabe, trabalhar com o diretor lá, com o Spencer, sabe, todo o processo de trabalhar com o pessoal da Audible, o time da Audible é incrível. Sabe, aquelas empresas que você fala assim, eu quero trabalhar com essas pessoas mais tempo. E a gente começou a jogar projeto lá pra ver se pegava algum. Sabe, falei assim, cara, vontade de trabalhar com aquelas pessoas. E aí, um dia, a Vivi lá, Vivi Tarcísio, ela liga pra gente e fala assim, putz, a gente precisa celebrar os 70 anos do Senhor dos Anéis ano que vem, a gente queria saber se vocês têm alguma ideia. Eu falei primeiro e só olhei pra cara da Laís depois, que ela fala assim, caralho, você é essa... Né, você não se controla. Eu falei, tem um documentário. Na hora, falei, vamos fazer um documentário. Eu falei, caralho... Isso em 2023. Finalzinho de 23. Ali as últimas semanas de 23 ali. Aí eu falei, caralho, como é que nós vamos fazer um documentário? Eu falei, não sei, mas nós vamos. Se eu tiver que pôr dinheiro, eu vou pôr. Tipo, vamos arriscar isso aí, vai ter que ser... Aí no final a gente fechou uma série de coisas lá com a Audible, né? Que, tipo, a gente fez uma landing page de Tolkien. Eu comecei a estudar muito sobre ele. E comecei a fazer perguntas que talvez a maioria dos fãs e dos tolkienistas não se faziam muito, porque a galera gosta muito, e eu entendo isso, porque é como eu pensei e as coisas que eu me foquei a minha vida inteira, pensam normalmente na obra, na criação. Puta, como é a relação do Balrog com não sei o que, sabe? Tipo, putz, da onde vieram os anãos e da onde... Cara, sabe, você quer entender o lore, você quer entender a mitologia. E aí... Mas aí eu falei, putz, eu não tô tão interessado nesse caso em entender o lore. Porque isso eu já fiz tantos anos da minha vida. As conexões da Marvel, a DC, de onde veio isso. Ah, porque isso aqui é uma homenagem à capa tal da Era de Ouro, com o Flash e blá, 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 sabe? Cara, talvez seja o que os fãs
acham que querem e não talvez o que eles realmente querem, certo? Tipo, eles esperam isso já, eles esperam essas teorias, eles esperam esse tipo de pesquisa, mas talvez se você desse um outro tipo, um outro ponto de vista que eles não estavam esperando. Foi bem por aí, sabe? Eu comecei a pesquisar e comecei a ficar encantado com o processo criativo dele. Especialmente na época que esse cara viveu, que o Tolkien viveu. Exatamente. E o processo criativo dele é fantástico, é fabuloso. Assim, é uma mistura de uma série de coisas que estão ali. Seu tempo, o tempo que ele viveu, ali a Revolução Industrial, com a Primeira Guerra Mundial, com as mudanças sociais, com todo o lado católico que ele recebeu da mãe ali, com todas as referências literárias e mitológicas e o amor pelos idiomas e, sabe, é uma série de coisas, são muitas e muitas e muitas e muitas coisas que culminam nessa criação que uma única pessoa ficou ali quase 60 anos fazendo, uma única coisa. Não que ele ficou direto, todos os dias ele escrevia, não, teve atos e tal, mas parei pra me perguntar, falei assim, quantas pessoas na história da humanidade passaram quase 60 anos da sua vida trabalhando na mesma coisa? Que louco isso, né? E a resposta foram assim, pouquíssimas. Pouquíssimas. E muita gente assim, a pessoa trabalha ali, refina a sua pintura, você refina sua arte. Não fica criando a mesma coisa, um mundo. Ele criou um mundo. Ele criou um mundo e criou quase que sozinho. Né? Claro, ele teve a ajuda do Christopher, do filho dele, C.S. Lewis ajudou, né, opinando, né? Tinha pessoas que liam e ajudavam, mas saiu tudo da cabeça dele. E são coisas absolutamente... Você fala, caralho, o cara chegou nesse nível de detalhe, tipo, sabe, desde a criação da matéria, do mundo, até receita de ensopado de coelho para tornar o Sam Gamgee mais realista, sabe? O cara, ele faz ali tem uma hora de sorvete, ele faz um coelho e ele falou, cara, como é que faz o coelho? Ele foi lá estudar. E ele estudava absolutamente todos os aspectos daquele universo que ele criou. Então, um universo que parece de verdade. Ele parece verdadeiro, parece que é uma coisa que existiu, ele é quase arqueológico. Então, é uma mistura de um poeta, de um arqueólogo, ele é quase um arqueólogo das suas próprias memórias, de certa forma. Eu fiquei fascinado com isso, eu falei, nossa, tá aí uma história que merece ser contada, e eu acho que essa investigação merece ser feita. Aí a Audible a Audible nos apoiou, né? Eles foram inestimáveis pra gente ter grana pra ir pra Inglaterra gravar. A gente ficou 20 e tantos dias lá, 2.500 quilômetros de carro na contramão. Reforço isso porque foi bastante dramático. Complicado mesmo. Se você piscar ali, você dá. Caceta, eu não sei como não aconteceu nada, mas não aconteceu. Temos vários momentos em vídeo. Eu acho que eu vi um vídeo. Você e a Laís, não lembro quem tava dirigindo, acho que você, né? Eu dirigi tudo, porque a gente não tinha dinheiro pra ter dois motoristas, que é mais caro. Não, 2 motoristas, tá bom, sai $30 a mais. Que a gente tá falando em Londres também, né? Sai 30 libras. Eu lembro, eu vi esse vídeo. 30 libras a mais pra ter. Caralho, 30 libras por dia, pelo amor de Deus, a gente tá falando de 600 libras. 600 libras, não, cara, é muito dinheiro. Por dia. Aí... Mas, foi uma experiência absurda ir lá e sentir. E eu escrevi um roteiro, e aí a gente usou todo o método, né, que eu chamo de curadoria estratégica, da Odisseia Criativa, a gente usou todo o método na pré-produção. De parar e pensar absolutamente tudo. Tipo, eu tentei escrever um roteiro quase que... escrevi um mega roteiro e depois a gente foi lá, pegou um mapa, colocou na parede, colocou os pins ali onde cada coisa aconteceu. E aí a gente começou a enxugar isso de grana mesmo, sabe?
a gente tem dinheiro pra ir daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Putz, mas temos que ir pro Somme, na França. Precisamos. Ele lutou no Somme, que é um dos piores dias de conflito da história da humanidade. Foram feridos, acho que 150 mil pessoas numa tarde, uma coisa assim, bizarro. E ele lutou lá. O Tolkien lutou lá, ele estava no Somme, ele ficou 6 meses no Somme. E a gente falou, cara, a gente tem que ir. É um negócio que é fundamental, porque tem muito dessa vivência dele no Somme em O Senhor dos Anéis. Tem muita coisa ali. Só que, cara, não temos dinheiro para ir até o Somme, porque ia consumir 4 dias do nosso percurso. Do itinerário, né? Do itinerário. 4 idas aqui para uma ida lá. Exato. Esse contando isso que é um exemplo interessante Sim. de como... Produção mesmo. Como de manobrar, produção, né, as verbas. Produção, equilibrar uma necessidade narrativa Exatamente. com criatividade, com uma realidade financeira. E escolhas que você tem que fazer ali. Escolhas São que você tem que as fazer. velhas escolhas. Nesse caso específico, a gente falou, bom, não dá. Não tem como. Primeiro, Desapega. porque a gente começou a olhar as imagens do Somme hoje. E são umas colinas gramadas. Aí a primeira coisa que você passa, a gente tem como gravar numa colina gramada e fingir que é o Somme? Eu falo, tem, mas nós não vamos fazer isso. Porque é errado. Exatamente. É errado. Você tem que realmente Mas tudo bem, parabéns pra quem levantou, é uma possibilidade, vamos lá, mas realmente... É a primeira coisa que você pensa, aí você já Será que tem descarta. como? Não. Não tem. Por um lado tem, porque era uma colina gramada, tem colina gramada aqui, no meu Vamos fingir que sítio. estamos se não estamos, né? Bora. Falou, tá, segundo ponto. O que a gente quer contar com essa ida? Cara, a gente quer contar horrores da guerra, o quanto ele sofreu, aqueles dias que foram muito difíceis e tal, a gente precisa mostrar isso. Drama da guerra. Ok. Vamos refletir sobre isso. Drama da guerra sem estar no lugar onde ele lutou. Aí me veio na cabeça, onde ele treinou? Porque deve ter sido terrível. Aí encontrei passagens nas cartas dele, ele contando pra Edith, a esposa dele, falando que ele estava absolutamente miserável nos treinamentos, que chovia, que ele estava molhado. Falando de, cara, a gente corria não sei quantos quilômetros apenas para parar e correr tudo de novo, e nunca nem secava e tal. Tarará, o cara falou, porra, onde ele treinou? Aí descobri onde ele treinou. E a gente foi olhar no mapa onde era, e era do lado de Birmingham. Onde ele passou a sua infância toda, adolescência e tal. Cara, dá pra ir lá, 40 minutos de carro. Show! Às vezes como é lá hoje? É tudo, né? Olha só. Como é o lugar hoje? Cara, um bosque maravilhoso. Bosque lindo, cheio de cervídeos e um lugar fofo, lindíssimo. Eu falo assim, tá, tem algum tipo de estrutura? Tem um resto? Eu falo, tem uns tijolos lá e tal. Eu falo, beleza, eu acho que a gente tem que ir lá. A gente tem que registrar de alguma forma isso, porque estaremos nesse lugar para falar sobre isso. Mas ainda não é o visual que a gente precisa. Qual o visual que a gente gostaria? O visual que a gente gostaria é uma trincheira. Tem que ser uma trincheira, porque é lá isso que ele passou ali, na trincheira. E aí eu tive a ideia, falei assim, cara, réplicas de trincheira no Reino Unido. E encontrei uma réplica de trincheira, tamanho real, tudo, porque as escolas vão lá para entender como foi a Primeira Guerra Mundial e tal, no caminho entre Birmingham e Staffordshire, que é esse lugar onde ele treinou. Uhum. Cara, a gente foi no museu, a gente tinha marcado lá 2 horas só pra fazer a imagem da trincheira, a gente passou a manhã inteira no lugar, porque tinha lá o Tenente Sargento Marmite. Marmite é um treco que eles comem lá, que é um treco bizarro, parece graxa de sapato, que eles passam no pão. É uma graxa de sapato com gosto de anchova. E ele aparentemente gosta disso. O cara não largou a gente, mostrou absolutamente tudo, ele abriu as vitrines e falou assim, não, você tá... é do Tolkien e tal.
Não, pega isso aqui, ó. Isso aqui é da Primeira Guerra Mundial. Entregou as coisas na minha mão. Rifle original da Primeira Guerra Mundial. Fala, o Tolkien era oficial, né? Pô, ele usava essa pistola aqui. E aí, um outro nível de você vai entendendo coisas, né? Daí o cara fala assim, não, Érico, eu vou te ensinar a postura pra atirar. O cara começou a me treinar, que nem o Tolkien deve ter treinado. E aí eu falo assim, cara, mas eu sou canhoto. Eu passei o treco pro lado esquerdo, porque eu não... Parece que eu tava segurando, sei lá, uma vassoura. Desse lado não ia nada. O cara começou a gritar comigo. Não existem canhotos nas Forças Armadas. Segura direito. Era pra você sentir na pele. Daí o cara você tava chorando. Aí o cara fala, não, puxa aqui o negócio. Daí marquei, aprendi o dedinho, sabe aquela coisa? Mas aí no final, o cara berrando no meu... Caralho, sim senhor. Tal. Falei, porra, do nada veio isso, sabe? Do nada. E a gente passou a manhã inteira lá. Os caras foram extremamente solícitos, assim. A gente andou em tudo, viu tudo, conversou com gente, andou nas trincheiras lá na réplica. Um museu incrível. Tem imagens lindas desse museu, da coisa toda. Depois a gente foi pro lugar onde realmente tudo aquilo aconteceu, o treinamento. E do lado desse lugar, a gente encontra a cidade onde ele... quando ele teve a febre das trincheiras, né, que ele foi mandado de volta para Inglaterra, que é um treco, isso é antes dos antibióticos, né? Então, tipo, você pegava qualquer febre, qualquer coisa, era um ano de dor. Ele ficou um ano sofrendo, um ano e pouco, que a febre diminuía, voltava, dores no corpo, um negócio que você não consegue ficar de pé. E um dos hospitais onde ele ficou convalescendo era uma cidade chamada Great Haywood, que é do lado de Stafford, do lado desse Brockton Coppice, que é o lugar onde ele treinou. E a Edith, que é a esposa dele, mudou para essa casa para ficar perto dele, porque eles tinham acabado de casar, eles casaram correndo antes dele ser mandado pro front, porque pode ser que ele não voltasse. E lá que ele começou a escrever o livro dos Contos Perdidos, que um dia se tornaria ali seriam as bases pro Silmarillion. Nossa, sensacional. Foi naquele lugar, e naquele lugar ele começou a escrever, e ele escreveu sobre uma ponte, a Ponte Cinzenta de Tavrobel, e a Ponte Cinzenta é uma ponte que tem ali, a gente visitou a ponte, e a gente chegou lá, cara, e o pôr do sol nos dois rios, aquele lugar ficou vermelho, sabe? Olha... Fala, cara, aquela descrição que ele faz, inclusive. Maravilhoso. Né? E aí tem as árvores, que tem algumas das árvores mais antigas da Grã-Bretanha estão do lado. Você chega lá e fala assim, cara, isso aqui é a Floresta Velha, isso aqui isso é uma das florestas que ele descreveu, sabe? E aí você começa a entender o olhar do Tolkien, os lugares por onde ele passou, o que ele sentiu. E você começa a fazer... E a beleza do interior rural da Inglaterra, né? E não só o interior rural, mas de Oxford também, é que, cara, o lugar não mudou nada em 110 anos. Nada. Você pega a foto de época e pega a foto hoje... Não podia ter escolhido melhores locações, né? Do que... Você fala, cara, estou absolutamente no mesmo lugar que isso aí. É igual. E aí, eu tenho uma pergunta pra te fazer, né? Porque a gente lá no começo falou sobre você estar no front... sobre o vídeo, sobre você gostar ou não de fazer isso. Só que no documentário você escolheu, ou não sei se foi você, mas você está vivendo tudo isso. E aí, não é só o documentário, não é só a história do Tolkien. É você, né? Porque você tá contando, né? Tá contando pra gente isso agora. Experiência ali. Com uma paixão, sabe? Você consegue... mostrar, dessa maneira você consegue mostrar pra gente realmente a sensação da coisa. E aí eu quero que você fale um pouco sobre a importância de estar no front, de estar vivendo tudo isso como fã também. Então, querendo ou não, você vai assistir uma coisa com esse seu ponto de vista, que é o ponto de vista de quem... Também foi um processo. A primeira versão do roteiro, ela era super fria. Ela era de um ponto de vista de narrador, um narrador neutro. A Laís bateu muito nessa... Ela leu e falou assim, tá, beleza, tá ótimo como conteúdo, cadê você? Arrasou, eu falei, não. Laís. Eu falei, não. Já sou sua fã. Eu falei, não precisa, as pessoas não... Ela falou, lógico que precisa.
Aí a gente eu comecei esse processo de mudança, né? E eu acho que ficou mais evidente quando eu fui, que é isso. Você vai, você sente, só você pode explicar aquilo. Exato. E depois eu encontrei a Marina Persson a gente se encontrou na saída do Coppola, daquele evento do Coppola que teve, que ele veio pra cá divulgar o filme lá, como é o nome do filme dele? Megalópolis, obrigado. Que ele veio aqui pra São Paulo, tal, divulgar o Megalópolis, e na saída encontrei a Marina e a gente começou a conversar, e eu sei que ela é documentarista também, né, entre todas as coisas que ela faz. E foi todo mundo embora, a gente ficou 1h30 em pé, conversando. E ela foi muito categórica nisso, ela falou assim, cara, porque ela e o Gustavo, o marido dela, lançaram um documentário sobre a Mostra de São Paulo. E o documentário era também frio, sobre a mostra e tal, e quando ela se colocou na relação, ela com a mostra, o documentário ganhou vida. Ela falou, é isso aí, falou que nem você falou, Laís tá certa, segue nela, tipo, e esquece esse teu... Ela falou, eu sei que é difícil você se colocar nesse lugar, ainda mais uma vez tá se expondo, cacete, mas é isso que vai fazer o doc funcionar ou não funcionar, senão ele vai ficar frio. E aí, beleza, comecei a mexer o roteiro várias vezes, já reescrevi esse roteiro, acho que 6 vezes. O bom é que você começa a aprender que é isso mesmo, que você vai reescrever 6 vezes, e cada vez que você reescreve fica melhor. Eu tive um momento ali que eu abandonei o roteiro, que eu falei, cara, tá muito difícil pensar 2 coisas, pensar na história, pensar nos fatos, no que aconteceu, nas minhas impressões e tudo, e em formato de roteiro, que é um negócio que eu não sei, que é novo pra mim. Sim. Aí eu larguei mão. O que eu sei fazer? Sei escrever livro. Vou escrever isso como um livro. Escrevi um livro. E aí depois eu adaptei esse livro. Eu e a Laís, a gente está adaptando esse livro para o formato de roteiro. E aí já colocando inserts e tal. E aí no começo tinha 6 horas de duração. Não que os fãs não vão gostar, né? A gente me incluo Pode nessa. ser a próxima. A gente já tá acostumada. 6 horas É de a duração. trilogia, fez uma homenagem. Mas aí aquilo, você vai, conversa com algumas pessoas do meio, né? Da indústria e tal. Pessoas que tem amigos que compravam coisas no passado e tal. Daí eu falo assim, então... Eu tenho aqui o meu filme, é uma série, tem 6 horas. Eu falo, caralho, 6 horas, velho. Não esquece 6 horas. Porque o algoritmo do... Não! O algoritmo vai exigir que você tenha pontos de não sei o que, daí eu falei, cara, quer saber? Eu escolhi não levar pra nenhum streaming no começo, mesmo que isso ia ser muito mais fácil pra mim. Em termos de grana e tal, né? Não ia ter que arriscar nada. Mas falei, cara, se eu quero me expressar? Quero. Laís quer se expressar? Quer. Todo mundo que tá entrando com a gente nesse doc, de alguma forma quer se expressar. Cara, o João Alfredo do Transient, né? Do que tá fazendo a trilha, o Denis que fez câmera, tem um monte de gente que a gente não anunciou ainda, que tem nomes muito legais que estão se juntando ao projeto. As pessoas querem e merecem se expressar nesse projeto. Eu falei, então, cara, eu tenho que segurar isso, eu tenho que segurar isso aí, e depois eu tenho que licenciar. Porque eu vou entregar uma coisa mais pronta possível. Que aí não tem como... Tipo, posso receber algumas notas pra melhorar, mas não vai ser um produtor do meu lado querendo mudar minha visão criativa, reescrevendo minha história, querendo mudar minha visão criativa. Então, é tudo arriscado, mas eu falei, cara, é meu primeiro filho. Já decidiu isso, então, tá decidido. Tá decidido, eu não levei. A gente tá no 2º corte do filme, e agora a gente tá colocando inserts, já tá dando uma cara pra ele, mais, sabe, uma cara mais de filme. A gente tem uma V1, que eu gravei todas as narrações, por exemplo, sentado na minha cadeira, só pra Laís ter um timing, né?
que é super chata, assim, um corte chato, que mistura as partes legais que são a viagem, com eu falando, parece o Borgoverso, parece o meu vídeo, assim, eu falando pra tela ali e agora a gente vai mudar essas narrações, elas vão acontecer de outra forma, a gente agora tá licenciando imagem, licenciando vídeo, tá trazendo aquele estofo todo que vai transformar isso em algo mais assistível. Isso foi outra das coisas que o Gustavo, o marido da Marina, também me ajudou muito. Assim, ele foi, falou assim, então, tá certinho isso aí. Se você não quer interferência, leva o produto fechado. Então, a gente teve aliás, os dois eles me acalmaram muito, assim, porque eu tava num momento. Você conversa com o executivo, você fica louco. Você conversa com o advogado, você fica mais louco. Aí você precisa conversar com um artista pra te devolver pro... Não, beleza, você tá no lugar certo. Você tá no lugar certo, é isso, calma. Disso tudo que esse cara falou, houve isso aqui muito importante, o resto tem como... Tal, isso aqui, sabe? E aí... Mas foi muito bom, porque, tipo, 6 horas a gente caiu pra 2, eu encontrei agora a história... A gente conseguiu encontrar 2h30, tá, nesse momento, mas vai cair mais. Mas a gente conseguiu encontrar a história. A gente conseguiu encontrar aquilo que a gente quer contar. E a Laís tá certo, porque fala, cara, eu sou nerd demais, né? Então, eu fico fascinado com coisas que não é pra ficar fascinado. Tipo, tá no livro. Ela não é tanto. Não. Isso é ótimo mesmo. Ela é preocupada com o produto, com a arte, com a criatividade e tal, mas ela falou assim, Érico, para de falar do Rei Arthur, pelo amor de Deus. Eu falo assim, porra, mas o Rei Arthur, cara, a gente tá do lado na Cornualha, ele nasceu aqui, tipo, o Rei Arthur, espada na pé, Excalibur, e quem se inspirou o Tolkien, assim, fala assim, beleza. Você tem 40 minutos dessa história que não precisam estar no filme, não estão agregando tanto. Tem várias coisas que estão no filme que contam uma história semelhante, tipo, você vai querer exemplificar tudo? Vão ser 12 horas de filme. Talvez a gente precise de 12 horas de filme. Quero a minha versão estendida. Quero minha versão estendida. A galera fala, release the Almeidinha Cut. Release the Almeidinha Cut e tal. Aí eu falo, cara, mas... Ela falou, tá bom, você quer 12 horas? Quanto um streaming paga mais por 12 horas de série? Aí eu fui atrás, aí me falaram, nada. Aí eu falei, bom, vai me custar 6 vezes mais, eu não vou receber nada a mais. Falei assim, bom, talvez... Agora eu tô convencido. Agora você me convenceu. Tira esse Rei Arthur aí. Mas aí eu falei, mas o livro vai ter todo mundo. Vai ter o Rei Arthur, vai ter tudo que eu estudei, que vai tá tudo lá. Tá tudo lá. O livro... Agora, aliás, o livro é uma questão, né? Pensando por esse lado, como é que você tá fazendo esse processo também? Fazendo de um jeito muito parecido com o que eu fiz o Nerd. O Daniel, ele tá muito atarefado agora com ele tem agora um grupo criativo, ele tem uma espécie de comunidade sobre criatividade, lá da editora Seiva, que é a editora nova que ele abriu. Então ele tá super atarefado, ele não conseguiu trabalhar comigo nesse livro, neste momento, mas ele me indicou uma editora para fazer uma leitura crítica, a Raquel Kozer, jornalista também, então ela leu todo o livro, ela me passou as notas dela, tal, porque ela também não é tão ligada ao Tolkien, que é muito bom, daí tipo, aquilo, putz, isso aqui é necessário, não dá para você explicar um pouco melhor isso aqui tá confuso, isso aqui tá muito para iniciados, dá para melhorar isso aqui, e se a gente inverter isso com isso? Então, tipo, ela tá fazendo aquele trabalho de edição, que é super valioso, e aí eu tô refinando esse livro, e agora a gente também eu tô conversando com possíveis editoras aí para fazer a gente tem uma praticamente fechada, mas aconteceram algumas coisas que apareceu uma outra e a gente tem que resolver um imbróglio aí. Mas aquele famoso problema bom.
Mas você tá reclamando de barriga cheia, então, né? Porque você tem o livro pra fazer sua versão. O livro é meu. Agora o teu, ninguém mexe. Você quer tudo estendido O também. livro é meu e a Laís não vai pôr a mão aí. É isso aí. Então fala do Laila, Rei Arthur Laila do seu não livro. entra. No livro tá o Rei Arthur. Então pronto, tá, meu não Rei precisa Arthur chorar. tá lá. Mas no filme não vai ter. E o livro vai trazer essas imagens, vai trazer um pouco da cobertura do que você já gravou também? Ou ele vai seguir? Vai ter as só na fotos literatura? dela, tem as fotos do Denis, legal. as fotos dos lugares hoje, a gente vai ter algum material de arquivo, vai ter ilustração, mapa. Ele é bem Então são ilustrado, duas peças da mesma história, né? artbook Isso. ou não? É tipo um artbook. Olha, que legal. Maravilhoso. A ideia é lançar um artbook. E ele, enfim, vai ser... eu sei lá, talvez eu tenha que cortar, porque eu tô com 180 páginas de texto. Imagina a gente colocar foto para quanto vai custar Tem esse essa, artbook. talvez o Rei Arthur vai ficar para uma próxima. Sai o Rei Arthur e deixa o Tolkien, né? Não vai ter jeito. Muito bom. A gente tá terminando, mas eu acho que de tudo isso que a gente ouviu aqui, de toda essa trajetória, de todas as coisas que você fez, eu queria finalizar com um conselho mesmo para uma pessoa que tem um projeto, que tem um sonho, uma vontade de tirar uma ideia dessa da cabeça e começar. Porque, querendo ou não, você apresentou pra gente N possibilidades de tirar um projeto da cabeça, botar no papel, executar e jogar no mercado. Então, desde quando a gente tá falando aí do Omelete em si, até de uma CCXP, aí de um livro, do doc, enfim, de tudo isso que você falou. Qual que é o conselho que você dá? Tudo bem, não precisa ser um só, tá? Tá. Vamos lá. Acho que a primeira coisa é começar, né? Que é muito difícil. Se tá na sua cabeça, desculpa, ela não tá em lugar nenhum, né? Tipo, ela precisa estar no papel, no arquivo, ela precisa estar em algum lugar. Eu mesmo me cobro disso, sabe? Tem coisas que eu falo assim, cara, tem uma história inteira na minha cabeça. Por que eu não sentei ainda para começar? Ela precisa estar no papel. Ela não pode estar na sua cabeça. Qualquer tipo de projeto, ele só fica tangível na hora que você tira ele da sua cabeça. Que é aí que você começa a ver as forças dele, as fraquezas, que você começa a entender como as coisas se organizam, né? Como as coisas se relacionam. Não dá para fazer isso dentro da sua mente. A não ser que você seja, sei lá, superdotado, não é meu caso. Eu preciso... E aí, cada um tem seu processo. Tem gente que gosta de processos mais elaborados, né? Que montam as histórias de que precisam ali do mind map. E tem gente que precisa escrever, que precisa, sabe, texto. O meu processo é uma mistura de um monte de coisa, eu rabisco muito. Eu prefiro, às vezes, não que eu escreva no papel, escrever não, mas, tipo, eu gosto de desenhar, sabe? Desenhar, fazer bolinha aqui, puxa a flecha, sabe? De entender. Eu faço quase um fluxograma da minha visão criativa. E esse fluxograma me ajuda depois a criar o projeto. O que é engraçado que o processo do Tolkien foi um negócio que eu aprendi nessa jornada toda. Ele tinha um processo muito curioso de descrever certas coisas fantásticas. Então ele falava assim, não, tem uma torre que é assim, assim, assado. Ele desenhava a torre de Barad-dûr, lá ou a torre de Orthanc do Saruman, ele desenhava as coisas e depois ele descrevia aquele desenho que ele fez. Falava, era assim, assim, assado. Então, tipo, eu vi um original dele que foi absolutamente arrepiante, assim, porque era escrito à mão, manuscrito, tá? Tudo manuscrito. Uma cena é quando os hobbits chegam na escadaria de Cirith Ungol, lá da Laracna. E o papel, essa imagem tem na internet, se você procurar. Tudo manuscrito, a lápis e depois a caneta. E
ele tem uns inserts no meio do texto. Então, tipo, ele desenha a escadaria, ele desenha como são as montanhas, ele desenha as montanhas de longe, aí ele vai aproximando as montanhas, ele vai descrevendo aquela aproximação das montanhas, e ele desenha as escadinhas, e ele desenha o negócio, daí, e tem um céu vermelho que ele pinta. Então parece que, sabe, as coisas precisam sair para que você as enxergue, para você efetivamente transformar aquilo em algo que vai para o mundo. Se tá na sua cabeça, não tá no mundo. Tá só para você. Qualquer projeto que você crie, ele precisa, se você quer que ele vá, né, que ele saia, ele precisa estar em algum lugar que você vai conseguir fazer isso. Então acho que esse é a coisa mais importante. Não importa se você sabe ou se você não sabe fazer. Eu acho que aprender fazendo é a coisa mais legal que existe. Assim. Eu sabia teoria de como fazer um documentário, assisti um monte de masterclass, sabe? Tipo, você assiste as masterclasses lá e assisti a masterclass do Ken Burns na masterclass. E o cara fala, não, pô, eu faço o meu primeiro corte do filme, é inteiro só em áudio. É inteiro só eu falando, eu narrando e tal, e aí eu vou só escrevendo. Aqui entra uma foto de tal coisa, aqui entra uma foto de tal coisa. Fala, caralho, que absurdo, que trabalheira, né? Ir preenchendo isso e tal. Depois você percebe, fala, cara, é exatamente isso que eu deveria ter feito antes de talvez. Sabe? Eu devia ter feito isso. A gente comeu uma etapa que agora a gente até teve que voltar um pouco pra ela, pra entender. Então, tipo, pô, aprender com a teoria dos outros é muito bom também, sabe? Tipo, entender como que outras pessoas trilharam esse caminho antes que você. Então, como é que elas fazem? Vai ler sobre narrativa, vai ler sobre... Hoje em dia é tão fácil. Você abre o Instagram, assiste 4 vídeos sobre narrativa, você vai ser bombardeado, vai entrar na bolha da narrativa e todo dia você vai aprender alguma coisinha. Mas não adianta você ficar aprendendo, você tem que escrever. É ali que você vai ver e fala, cara, não sei nada. E o não sei nada é o maior impulsionador que você pode ter. Assim. Como é que eu aprendo? E essa é a coisa mais legal. Aprender. Sensacional. Fechamos. Acho que fechamos com isso, não tem nada melhor, essa é a real. Obrigada pela tua presença. Obrigado a vocês. Foi incrível. Foi muito bom. Muito gostoso falar aqui. Obrigado, Érico. Maravilhoso saber desse projeto. Já quero ver às 6 horas, porque eu sou um fã. Release Almedinha Cut. Eu vou esperar o Laís, livro, tô então. Com você nessa. Sem Rei Arthur. Eu concordo com tudo que a Laís disser. Só isso que eu digo. Obrigada, viu? Valeu. Tchau, Obrigado tchau. a vocês. Até mais.